A ciência tem ganhado espaço em diferentes ambientes, sendo de vital importância em uma cena de crime. Com o avanço científico, foram desenvolvidos procedimentos e técnicas essenciais para uma investigação criminal. Casos criminais reais, divulgados pela mídia brasileira, têm propagado o conhecimento das ciências forenses. Um coadjuvante para essa divulgação são os seriados norte-americanos e britânicos, como CSI, Dexter, Bones, Sherlock Holmes, entre outros. Embora sejam ficções, eles apresentam algumas teorias de veracidade sobre o que acontece em uma investigação criminal. No início da criminalística no Brasil, a formação exigida para exercer o cargo de investigador forense era genérica. Mas com a amplitude que vem ocorrendo os crimes, passou a ser exigido especializações pertinentes às necessidades do dia a dia de cada perito. O direito, como ciência, valoriza, qualifica, atribui consequências a um comportamento. Não em função de critérios filosóficos, religiosos ou subjetivos, mas em função da utilidade social. Para o direito, a conduta é o momento de uma relação entre pessoas. O perito criminal utiliza da ciência forense e tem por função fornecer informações com embasamento científico ao Tribunal de Justiça. Esse profissional qualificadamente graduado utiliza de seus conhecimentos e especializações para analisar evidências de um local de crime. A ciência é um campo vasto com um conjunto de áreas, sendo elas de suma importância e interesse na resolução de crimes. São elas: física, química e a biologia. Essas áreas auxiliam na atuação no local de crime, na obtenção de digitais latentes ou não latentes, tendo a certeza e a causa de um óbito quando for o caso de cena violenta, homicídio ou suicídio, na elucidação de crimes documentais, em acidentes de trânsito, em análises toxicológicas e assim por diante. Muitos veem a biologia apenas como o estudo anatômico e fisiológico de seres vivos. Então, como a biologia forense pode ajudar em um veredito? Qual a relação entre justiça e ciência? Ciências forenses é uma área interdisciplinar interligada por diferentes áreas do conhecimento. Forense refere-se ao foro judicial, AOS Tribunais de Justiça, ciência a qualquer conhecimento ou práticas sistemáticas. Por meio das ciências forenses, peritos criminais executam atividades técnico-científicas, determinando-se como perícia criminal, previsto no Código de Processo Penal, é indispensável para a elucidação de crimes quando houver vestígios materiais. A perícia criminal com ênfase em ciências forenses é relativamente nova no Brasil, com pouco conhecimento abrangente em sociedade. Assim como a criminalidade vem aumentando e se inovando, a ciência e suas tecnologias também seguem em grande avanço. No Brasil, a perícia criminal é disseminada através da mídia, da qual todos os dias nos mantém atualizados sobre os crimes que são cometidos constantemente e está cada vez mais retratada em filmes e em séries de televisão. Através dos exames periciais feitos com cautela, estes nos trazem a certeza ou a exclusão de tal suspeito na identificação de casos. Por ser a ciência forense o estudo que leva as autoridades responsáveis à elucidação de crimes, ela pode, em um grande número de casos, realizar a identificação do indivíduo agressor. O cientista forense lida com provas materiais ao lado da justiça, sendo ele responsável por coletar dados, evidências e analisá-las. Nos detalhes estão verdades que fazem justiça. O resultado da meticulosidade do trabalho desse profissional é levado ao Tribunal de Justiça, que junto a outras provas formará o processo. Outras atividades realizadas por um perito criminal incluem observar detalhadamente o local, reconstruindo entre os fatos cenas que antecederam o crime, examinar o local, buscar e coletar evidências, enviar todo o material coletado para que seja examinado e, após o resultado dos exames, fazer a elaboração de laudo pericial. Vale salientar que o perito não inocenta e nem condena, ele oferece provas para uma investigação, auxiliando a tomada de decisão judicial com embasamento técnico-científico. Etimologicamente, vestígio deriva da palavra latina vestigium, que significa planta do pé, pegada, rastro e marcas, feitas por homem ou animal. São de base de interesse forense para a elucidação de crimes. Vestígios são definidos como qualquer coisa encontrada no local de crime.
O termo evidência consiste no significado de qualidade ou caráter do que é evidente, do que não dá margem à dúvida, aquilo que está evidente aos olhos. As evidências são os vestígios coletados dos quais foram submetidos aos exames periciais, e após passar por um processo de interpretação, é possível verificar se há vínculo direto com o fato delituoso com base de interesse forense e jurídico. Toda busca pela justiça envolve a elucidação dos fatos. Em matéria penal, a mera constatação de formalidade não implica constatação de verdade. Por estar diretamente ligado à liberdade, um dos direitos e garantias fundamentais previstos pelo caput do artigo 5 degrees da Constituição Federal, o processo penal se rege pelo princípio da verdade real. Isso significa que todos os meios lícitos de prova podem e devem ser utilizados a fim de que a verdade dos fatos venha a ser esclarecida. Antes de tudo, a pessoa que possui interesse em se tornar um investigador forense deve possuir uma graduação. Para maiores informações sobre técnicas e conhecimentos sobre a área, é recomendado para graduados em áreas como biologia, biomedicina, engenharia, direito, toxicologia, arqueologia, farmácia, químico, médico legista e fotografia que realize uma pós-graduação em investigação forense. Além do mais, deve possuir noções sobre direito civil e processual, criminalística e saúde. A ciência forense caminha de encontro com o direito humano com a finalidade de evitar injustiças no processamento de evidências de supostos crimes, buscando sempre responder quem, o que, quando, como, onde e por quê. Cada vez mais tem se utilizado das metodologias e suas aplicações nos tribunais, tendo a biometria como técnica essencial para auxiliar os processos jurídicos. Biometria é uma palavra de origem grega, significando medida biológica. Tendo em vista que nós humanos obtemos características estruturais e comportamentais de maneira única, ela tem sido utilizada amplamente na aplicação para reconhecimento, identificação criminal e controle de acesso a dados. A bioidentificação, ou identificação pelo corpo, tornou-se uma ferramenta essencial de controle, criando uma ligação entre um corpo que foi especificamente identificado e, portanto, se tornou único, e um banco de dados contendo essas informações. A biometria se faz de duas maneiras: pela captura, que é feita através de uma coleta de impressão digital, leitura da íris dos olhos, e pela remoção, onde é coletada uma pequena amostra de material biológico, levando por fim ao processo de identificação. A bioidentificação, ou identificação pelo corpo, tornou-se uma ferramenta essencial de controle, criando uma ligação entre um corpo que foi especificamente identificado e, portanto, se tornou único, e um banco de dados contendo essas informações. A biometria se faz de duas maneiras: pela captura, que é feita através de uma coleta de impressão digital, leitura da íris dos olhos, e pela remoção, onde é coletada uma pequena amostra de material biológico, levando por fim ao processo de identificação. Existem várias técnicas utilizadas pela leitura biométrica, incluindo o reconhecimento facial, que realiza a leitura dos traços do rosto de um indivíduo, a identificação pela retina, que analisa a formação de vasos sanguíneos que irrigam os fundos dos olhos, a identificação pela íris, que analisa os anéis coloridos e pontos existentes em torno da pupila, a geometria da mão, que se faz com a identificação do tamanho, da estrutura e da posição, o reconhecimento de voz, que analisa a sonoridade, a gravidade e os sinais agudos, a identificação pela assinatura, que verifica as alterações quanto à pressão que a pessoa coloca na caneta ao escrever, aceleração, quantidade de vezes que se opõe a caneta do papel, quanto à inclinação dos traços, altura e comprimento da assinatura, o reconhecimento pelo DNA, que pode ser feito através de uma pequena quantidade de material genético, como um fio de cabelo, pelo, saliva, pele e sangue, e o reconhecimento por digitais, que é extremamente preciso, pois a probabilidade de duas pessoas possuírem a mesma impressão digital é extremamente baixa, até mesmo para gêmeos. Sendo a ciência uma área dinâmica, devemos sempre nos manter atualizados sobre os procedimentos e técnicas, levando em consideração que estão em constante mudanças
acompanhando assim a evolução para que continue sendo segura e eficiente todas as suas formas de ciência em prol da justiça, já que os resultados das perícias têm implicações diretas no futuro veredito dos envolvidos em um suposto crime. A biologia é uma área interdisciplinar que auxilia na área de criminalística para que seja comprovado através de suas análises o veredito de um indivíduo. Nenhum crime é feito sem que seja deixado um vestígio biológico, seja ele um fio de cabelo, sangue, fibras, pele humana, vestes, fluidos corporais, espermas, insetos, ossos, plantas e animais. Por meio deste tópico será descrito de forma singular sobre as principais áreas que compõem a biologia forense. Sempre que encontrado vestígios biológicos em cenas de crimes, é necessário a utilização de técnicas, procedimentos e conhecimentos específicos da área de ciências biológicas. Existem várias técnicas utilizadas pela leitura biométrica, incluindo o reconhecimento facial, que realiza a leitura dos traços do rosto de um indivíduo, a identificação pela retina, que analisa a formação de vasos sanguíneos que irrigam os fundos dos olhos, a identificação pela íris, que analisa os anéis coloridos e pontos existentes em torno da pupila, a geometria da mão, que se faz com a identificação do tamanho, da estrutura e da posição, o reconhecimento de voz, que analisa a sonoridade, a gravidade e os sinais agudos, a identificação pela assinatura, que verifica as alterações quanto à pressão que a pessoa coloca na caneta ao escrever, aceleração, quantidade de vezes que se opõe a caneta do papel, quanto à inclinação dos traços, altura e comprimento da assinatura. O reconhecimento pelo DNA, que pode ser feito através de uma pequena quantidade de material genético, como um fio de cabelo, pelo, saliva, pele e sangue. E o reconhecimento por digitais, que é extremamente preciso, pois a probabilidade de duas pessoas possuírem a mesma impressão digital é extremamente baixa, até mesmo para gêmeos. Por vezes, pelos, fios de cabelos e fibras são os únicos vestígios encontrados pelo perito responsável pela investigação. A área que analisa esses microvestígios é denominada tricologia forense. A entomologia forense, que utiliza-se da biologia e da ecologia de insetos e outros artrópodes no auxílio à justiça, ajuda a determinar o local e nos fornece as estimativas de intervalo pós-morte, IPM, de acordo com a fauna encontrada no cadáver e o desenvolvimento desta. A botânica forense analisa espécies vegetais e resíduos vegetais como pólen, sementes, folhas, flores, frutos, madeira, algas, etc., que também auxiliam em uma investigação criminal e outras questões legais. Um dos vestígios mais excelso em locais de crime, especialmente quando relacionados contra a vida ou em casos dos quais houveram luta corporal, é sem dúvidas o sangue. A compreensão da análise sanguínea, interpretação e repercussão no âmbito jurídico constituem de estudo da hematologia forense e suas técnicas. O sangue tem por função distribuir o oxigênio e os nutrientes, AOS, de mais tecidos vivos. Sendo um fluido de cor vermelha e viscoso, expelem-se quando encontram uma saída que lhe oferecem vazão, caracterizado por apresentar uma matriz líquida, plasma, em que se encontram os elementos celulares do sangue, hemácias, leucócitos e plaquetas. É um elemento valioso da qual vem ajudando a elucidar e estabelecer dinâmicas dos atos delituosos. A área da hematologia forense se subdivide em duas partes, sendo elas hematologia forense reconstrutora e hematologia forense analítica. A hematologia forense reconstrutora ajuda a reconstruir as ações da vítima e do agressor, a partir dos padrões formados por manchas de sangue e os mecanismos dispostos no local de crime. A hematologia forense analítica, por outro lado, utiliza as amostras de sangue forenses, ricas em detalhes, para identificar os autores do crime cometido. Os testes de orientação, também chamados de testes presuntivos, são utilizados para uma rápida verificação, em algumas situações ainda no local de coleta da amostra, para que ocorra a orientação dos exames periciais seguintes. Os testes funcionam de maneira exploratória da atividade enzimática da hemoglobina. O teste de luminescência, que possui reveladores químicos, é recomendado para que seja efetuado quando há suspeitas de manchas de sangue. O reagente luminescente reage indiretamente com o grupo M da hemoglobina, após a reação oxidativa,
produzindo uma luminescência que pode ser vista a olhos nus em ambientes desprovidos de luz. Os testes de certeza e de origem humana confirmam a presença de sangue na amostra, permitindo que seja feita uma verificação mais específica quanto à certeza de ser sangue de origem humana ou não. O princípio de certeza desses testes é mediante reações com certos compostos, onde o grupo M da hemoglobina forma cristais insolúveis em água. A formação destes é confirmatória para a presença de sangue na amostra em questão. A genética forense é uma grande aliada da justiça por fornecer informações através dos exames de DNA, estabelecendo a certeza do autor de um crime. São feitas as análises dos vestígios biológicos para que haja comprovação da identidade de uma pessoa, ou até mesmo se esta esteve no local. Conceitualmente, a tricologia forense é a vertente científica que estuda pelos humanos e pelos de outros animais, bem como fibras, permitindo que seja feita a identificação, comparação ou diferenciação, aplicando seus conhecimentos e técnicas à investigação para elucidar crimes. A entomologia forense é a área que analisa a presença de artrópodes e outros insetos nas cenas de crimes. O estudo desta procura nos estabelecer um entendimento sobre o processo de decomposição de um cadáver para que seja possível identificar há quanto tempo o crime ocorreu. Artrópodes também ajudam a determinar o local onde tudo aconteceu. A botânica forense é a área que estuda as plantas e seus resíduos, como pólen, sementes, folhas, flores, frutos, madeira, algas, etc., que também auxiliam em uma investigação criminal e outras questões legais. Indícios podem fornecer informações sobre a vítima e/ou do suspeito, proporcionando importantes vinculações entre veículos, objetos, locais e pessoas, permitindo que assim seja feita a resolução do crime, bem também como informar sobre a presença de material entorpecente no local do caso. A genética forense é uma grande aliada da justiça por fornecer informações através dos exames de DNA, estabelecendo a certeza do autor de um crime. São feitas as análises dos vestígios biológicos para que haja comprovação da identidade de uma pessoa, ou até mesmo se esta esteve no local. Por ser um assunto ainda que recente, informações sobre perícia ambiental possui poucas bibliografias. A área demanda de muita pesquisa para que gere conhecimentos vastos. Entretanto, a perícia ambiental caracteriza-se pelo exame realizado em local de dano ou objetos que se relacionam ao meio ambiente. A perícia vem se mostrando importantíssima na ação lesiva ao ambiente para a elucidação dos processos ambientais e carece de uma equipe multidisciplinar tais como biólogos, químicos, geólogos, engenheiros, médicos veterinários, entre outros. Em suma, o objetivo desse artigo foi de abordar que no início da estruturação da criminalística no Brasil, a formação dos profissionais no país era genérica. Porém, com a complexidade dos crimes somada à tecnologia, as ocorrências criminais ganharam maior grau de sofisticação e os peritos criminais passaram a ter especializações condizentes frente às necessidades do seu dia a dia. É abordado a maneira de como o perito criminal exerce sua função e a importância que a biologia forense tem com os tribunais a cumprir a missão de fazer justiça através da verdade e do que se pode comprovar, ou seja, o objetivo dessa área é dar suporte às investigações relativas à justiça civil e criminal, onde o foco principal é confirmar a autoria ou descartar o envolvimento de suspeitos, conotando também suas subáreas que colaboram nos diversos crimes, sendo assim, tendo grande participação com a justiça final.